Senhoras e senhores, a partir de hoje, toda segunda-feira aqui com a gente, ela que é personal trainer, baita de uma profissional, seja muito bem-vinda, Aline Boulto. Boa tarde, querida, tudo bem? Liberando aqui, Simonia. Pronto, boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiro, feliz ano novo para todo mundo, né? Que nossas metas possam ser alcançadas aí durante esse ano. Vários, aliás, 365, já não tem mais 365, né, Simonia? Tem. 363, mais ou menos, né? Já, porque um já foi ontem. 2, Hoje já comeu metade, né? Exatamente. Então são 363. 363 dias para a gente poder construir os nossos sonhos, bom demais. Aline, eu vou te pedir, é lógico, você veio aqui tem quase um mês, né? É que o tempo passa rápido, eu fico meio perdido no calendário. Mas, como você vai estar aqui agora de uma forma frequente, estou muito feliz por isso. Eu queria pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, para as pessoas saberem quem que é, então, a Aline Boulto. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Aline Boulto, eu sou personal trainer e eu atuo na área de educação física, né, como professora de atividade física há mais ou menos uns 10 anos, né? E atualmente, eu falo atualmente de uns 2, 3 anos para cá, o meu foco principal é trabalhar com mulheres e mães, porque eu me tornei mãe. E a partir Sua daí... filha, você tem um filho, né, Aline? Uma filhinha. Uma filhinha. Como é que é o nome dela? Ana Beatriz. Beijo para Ana Beatriz. Como é que é o nome do maridão? Sérgio. E um abraço no Sérgio. Ela tá com quanto tempo, Ana Beatriz? Ela tá com 2 anos e 4 meses. Ah, então tá. Que mês que ela é? Ela é de agosto. Quase o mesmo nome da minha. A minha mais nova. Só tá, completei com o Jô. Ah, não, repete aí, Cibone. Quase igual. É quase o mesmo nome da minha filha mais nova. Quase o mesmo nome. Da minha filha mais nova. Eu só complementei com o Jô no Ana. Como é que é, então? Joana Beatriz. Ah, tá certo, que Joana. Agora entendi. Não, quando você falou quase igual, eu achei que era idade. Por isso que eu fiquei rindo aqui. Porque o meu filho, ele é mais jovem do que a sua filha. O meu mais novinho, eu tenho 4, né? O meu quarto, ele é mais jovem 1 mês. O meu é de 6 de setembro. A Bia nasceu 1 mês antes, era para ser de setembro, ela foi prematura. Olha, não, o meu era para ter nascido em novembro, assim, entre outubro e novembro, o meu também é prematuro. Nossa. Então nós temos filhinhos do período da pandemia. Queria nascer no feriado, errou só um dia. Hã? Ele queria nascer no feriado, errou só um dia. Ele achou, não, acho que ele foi estratégico, assim, deixou eu nascer antes, que aí tem festinha na escola. E é prévia de feriado, o pessoal tá feliz pelo meu aniversário e pelo feriado. Sabe? Não vai precisar ir para a escola no dia seguinte para levar o vado. Pode fazer uma baita de uma festança. Show de bola. Bom demais. E aí surge, tua filha vem, eu fico imaginando que você faz o curso porque você experimentou na pele. Exatamente. Porque vocês, assim, quem trabalha na área de educação física, eu fico imaginando que vocês têm um desafio grande, né? Que é vender o que vocês oferecem através de vocês mesmos, né? Porque as pessoas... deve olhar para você, tá? Vou escolher um personal trainer, que é alguém que esteja com o corpo, como é que fala? Em dia, não sei se é assim que se fala. Em dia, em forma, esteja com o físico que seja atrativo, né? Pra gente poder vender para outros clientes. Uhum. E aí a gente sente na pele, depois que é mãe, né? Os desafios da maternidade. Nossa, é bem, bem complicado. Aí você começa a migrar para esse lado, porque doeu na tua pele. Isso. Né? E você começa a vivenciar, opa, isso aqui realmente é mais desafiador do que imaginava? Aconteceu alguma coisa assim? Sim, principalmente a questão da diástase, né? Que é a separação do músculo do abdômen. Vamos falar um pouco sobre isso, porque muita gente não sabe. Eu confesso que eu tinha pouco conhecimento, apesar dos 4 filhos, a respeito disso. Só mandar um abraço aqui para o Jean Pereira, tá mandando a mensagem aqui. Aline arrebenta, excelente profissional. Obrigada, Jean. Jean também é um excelente profissional. A gente está junto nessa há mais de 10 anos. Olha que bacana. Ele foi colega tu na faculdade ou não? Foi. Foi colega de faculdade, exatamente. Muito legal. Ele está contigo nesse projeto ou vocês são parceiros de trocas de ideias e tudo mais? Mais troca de ideias mesmo. Esse projeto, a princípio, ainda estou sozinha. Uhum. Tá bom. Então me conta um pouquinho, o que é isso da separação do estômago da diástase? Não, eu vou me embolar todo aqui. O nome é diástase, não é isso? Isso, é diástase. Diástase nada mais é... O que acontece? Vamos começar assim no princípio. Diástase é quando a gente está gestante, no caso, falando de mães, porque também pode acontecer com pessoas muito obesas, né? Que não é o caso. Diástase nada mais é do que o excesso da pressão intraabdominal, que vai fazer com que os nossos músculos, eles dão um jeitinho desse bebê nascer, desse bebê crescer dentro da barriga. Então, o que ele faz? Eu preciso arrumar espaço para essa criança aqui dentro. Então, ele abre esse músculo para poder crescer para frente mesmo. Então, eu preciso separar esses retos, esses 2 músculos. A gente tem um reto abdominal,
A gente tem um reto abdominal, que é essa musculatura aqui na frente do abdômen, é uma separação desses músculos, a diástase. Pessoas que têm uma evolução do peso, engordam muito rápido, também pode ter a diástase. Só que no meu caso, eu estou focando em mamães, que foi algo fisiológico. E qual que seria o ideal, o certo, vamos dizer assim? Que quando tivesse o parto, essa musculatura pudesse voltar ao normal. Tá, após o parto, o natural é voltar ao normal, ou não? É voltar ao normal. Não de forma imediatamente. Com o tempo, alguns meses, isso é uma coisa muito individual. Cada mamãe vai ter o seu tempo. Assim, falar de corpo humano, não tem como a gente ter certeza de nada. Mas o ideal é que volte a musculatura para a posição que era antes da gestação. Só que na maioria das vezes não volta. Na maioria, Aline? Muita mamãe tem diástase. E assim, eu vejo. Então, pessoal, desculpa, deixa eu te cortar um pouquinho, a gente pode conversar. Posso de vez em quando te cortar? Pode? Você se importa? Não. Deixa eu entender aqui, quando não volta, e você já está falando que é a maioria, o que acontece? É flacidez? É barriga fica mais pontuda? O que acontece? Então, falando de forma estética apenas agora, fica aquela barriguinha estufada, que muitas vezes a mãe fala, mas eu não tenho muita gordura, mas minha barriga ainda continua grande. O que está acontecendo? É a diástase, porque a barriga ela fica voltada para frente, né? Ok. Então tem um desconforto estético. Só que as pessoas não têm conhecimento da questão fisiológica. Então tem muitas mamães que têm dor na lombar por causa do afastamento dos retos abdominais. Tem mamãe que tem incontinência urinária por causa disso. Tem problemas intestinais, o intestino não volta ao funcionamento normal por causa da diástase, porque assim, não é mais fisiológico, é uma coisa que já se tornou patológica. Só que isso vai depender da profundidade, do afastamento do abdômen. Então, assim, quanto maior, pior. E tem gente que tem um afastamento que, vamos dizer assim, abaixo de 3 centímetros, que a gente considera que é fisiológico, que está dentro da normalidade, e que não tem nenhum problema fisiológico, não tem dor em nenhum lugar nenhum, só que tem um desconforto estético. Entendeu? Então, assim, é algo que a gente tem que pensar um pouco além da estética, né? Tem a parte do bem-estar. Tá, me conta aqui, aí a pessoa é visível, então, pelo que você está falando, porque você falou que fica um pouco pontudo, fica com aquela barriguinha, quase uma barriguinha de chope, como o pessoal fala por aí, não chega tanto, né? Aí isso depende muito, porque, por exemplo, tem pessoas que são mais gordinhas mesmo que a gente não consegue perceber a diástase. Ainda tem isso? Tem. E só se a gente fizer o teste, né? A pessoa deita, eu ensino como é que faz o teste para poder avaliar se realmente os retos estão afastados. A gente consegue fazer essa avaliação contigo. Isso. Vamos voltar aqui nos problemas que pode gerar. Você falou sobre dor nas costas, é isso? Dor na lombar. Na altura da lombar, que é a parte baixa das costas. Isso, perto do bumbum ali. Ok. Além do... Como é que tá a lombar aí, dona Ingrid? Tudo certo. Hã? Como é que tá a lombar? Tudo certo. A Ingrid é muito novinha, tá? Ela só tem 19 anos, nem tá pensando em ser mãe ainda, não tem filhos, mas ela já tá preocupada aqui agora com essa questão que é nova para ela. Mas eu tenho um probleminha na lombar, apesar de não ter diástase. Vamos lá, dor na lombar. Aí você falou também sobre incontinência urinária. Dependendo da incontinência, porque assim, não é só uma coisa exata. Às vezes a incontinência não está relacionada a isso, mas se estiver relacionada a isso, porque tem outros fatores também que pode dar incontinência, consegue se corrigir com a metodologia que eu ensino, que é a metodologia hipopressiva, né? Que está no programa Mamãe Sem Peso. Olha que legal. Então vamos lá, dor lombar, que a gente vai conseguir resolver. Se tiver sido gerado pela questão da gravidez, a questão da incontinência urinária, aí você falou sobre a questão do intestino. Desculpa, só repetindo para quem está em casa nos acompanhando entender muito bem, como é que é amplo esse teu programa? Vamos lá, aí tem questão do intestino. Algumas pessoas, o quê? Que o intestino fica preso? Isso, o intestino fica preso. Então, assim, se o intestino está preso, gente, está fora da normalidade, porque o normal é a gente ir no banheiro todo dia. Okay. Se não está indo, tem alguma coisa fora do padrão. E às vezes a pessoa não vai todo dia, mas é uma coisa que é individual dela, não vai causar nenhum dano, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas essa questão de regular o intestino, a gente consegue por quê? Como eu expliquei no início, a diástase é uma pressão intraabdominal aumentada. A gente tem que ter uma pressão no nosso abdômen, até para segurar os órgãos. Okay. Só que ela aumentada vai fazer com que eu possa ter uma irregularidade no meu intestino, vai causar o afastamento dos retos, que é a diástase, e pode causar também a questão da incontinência urinária. E eu corrigindo essa pressão intraabdominal, deixando ela em padrões fisiológicos, através do exercício hipopressivo, eu consigo melhorar essas coisas que eu citei. Falou de uma coisa que eu acho muito bacana, que é o hipopressivo. Só antes da gente hipopressivo, que eu quero te perguntar, mas vamos lá, falamos então a dor nas costas, a questão da incontinência urinária, do intestino. Só te perguntar uma questão sobre o intestino. É muito comum, assim que a mulher ela teve o parto, ela, de repente, o primeiro, o segundo, às vezes até a primeira semana ser muito desafiadora a questão
de ir ao banheiro para poder defecar, né? Algumas têm até um pouco de medo e tudo mais, logo após o parto. O problema, na verdade, é quando isso se prolonga. Não é isso, Aline? Isso, quando se prolonga. Eu não sei dizer sobre a cesárea, né? Que diz que é um pouquinho mais sério. Uhum. Mas, como eu tive o parto normal, eu ficava com medo de fazer força, que eu fiquei fazendo tanta força. Falei, gente, será que eu posso fazer força? Vai causar. É mais um desconhecimento do nosso corpo, sabe? Uhum. Que não sabe o que está botando pro lugar, o que pode fazer ou não fazer. É mais essa falta de noção do que acontece naquele momento no nosso corpo. Tá diante Mas de não algo pode se novo, prolongar. né? É, algo novo. Agora acontece o seguinte, eu já vi casos de mulheres relatando o seguinte, o meu intestino está funcionando diferente. Não, eu vou ao banheiro, ela fala assim, mas antes eu ia mais. Já é algo para se prestar atenção, Aline? Sim. E eu falei aqui só na questão da pressão intraabdominal, né? Mas o intestino também está ligado a emoções, está ligado à questão da alimentação. Então precisa averiguar o que aconteceu. O hábito alimentar mudou muito, está dormindo melhor, foi por causa de um parto recente. Então, assim, não é uma coisa, é por causa disso. Não, o intestino é um órgão, né? São vários fatores que pode estar causando essa mudança, né? Uhum. Então precisa avaliar o perfil de cada pessoa para saber exatamente o que está acontecendo. Tá, legal. Vamos lá, vamos falar então, o que a pessoa pode ter em mente é esse, eu entrando nesse método, se eu estou sentindo dores na lombar. Lembrando, hein, pessoal, sempre se for causado pela diástase. É assim que fala? Isso. Dor lombar, problema intestinal e problema de incontinência urinária. Isso. Tem algo mais aí? Tem a questão estética. A questão estética. Né? O pessoal vem pela estética. Vem pela estética, não vou mentir. Não, que é uma parte importante. Sim, autoestima, né? Legal pra caramba. Então tem 4 fatores importantíssimos que a gente vai poder estar trabalhando com esse método que você está trazendo, que eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Hipopressivo, né? O hipopressivo eu já ouvi falar. Fala um pouquinho aí para quem nunca ouviu falar sobre hipopressivo. Ô Ingrid, você que é uma tomadora de café, você já ouviu falar do método hipopressivo? Não, nunca ouvi falar. Nunca? Sério? Sério? Já ouviu, Cebola? Não. Hipopressivo? Não, ainda não. Vamos ver aqui agora, então. Muito legal isso daqui, viu, pessoal? Inclusive, eu tenho vontade de fazer. Eu já vi no Instagram isso daí. Então, o hipopressivo, na verdade, é algo que eu digo que está um pouco polêmico. Por quê? Porque a gente passa lá no nosso Insta e o que a gente mais vê são mulheres fazendo sucção abdominal. Você já viu? Já é isso. Nunca viu isso não, Ingrid? Não. Dá aquela chupada na barriga. Não, mas isso é um método mesmo? É? Caraca. Eu já vi isso numa academia aqui em Taguatinga, aqui em Brasília. Eu pois não cheguei a fazer, eu sei que tinha aula lá, mas eu não fiz. É aula de LPF, que eu acho que eles falam. Ok. O que acontece? Hipopressivo é um método que, assim, gente, ele não foi desenvolvido para tratar diástase. Ele foi desenvolvido para quê? Para tratar esse aumento da pressão intraabdominal. Então, o que ele vai fazer? Através da respiração, a gente vai normalizar a pressão intraabdominal e um dos benefícios da regulação, da regulagem dessa pressão intraabdominal é o fechamento da diástase. Só que acontece, ficou muito banalizado. Então, a gente vê na internet, o que mais tem são pessoas fazendo a sucção. O que acontece? Tem o hipopressivo e durante o método hipopressivo, em alguns momentos, a gente faz a sucção, que é tipo aquela respiração que murcha bem a barriga, que tem várias fotinhas no Instagram, que o pessoal chama a sucção de aspiração, LPF, enfim. Só que o hipopressivo em si não se resume à sucção, porque, na verdade, a sucção não é o que vai fazer a diferença no resultado em relação à diástase, né? Na verdade, é você desativar a musculatura antes de começar o processo, é você respirar no tempo certo. Desativar a musculatura? Ei, pessoal, vai ter papo bom aqui. Conta um pouquinho sobre, como é que é isso? Fala aqui para mim. O que seria desativar a musculatura? Antes de começar o treino hipopressivo, existem alguns músculos que a gente vai usar nas posturas em si, que são várias posturas que a gente utiliza, né? Que eles estão ativados. O que é ativado? É excesso de contração. Ele está muito contraído por causa de postura, por causa de tensão. Então, o que eu preciso fazer? Antes de começar a metodologia hipopressiva, antes de começar o treino com esse meu aluno, eu preciso fazer alguns alongamentos para deixar esse músculo, vamos dizer assim, relaxado. Ok. Para não causar dor e não atrapalhar o tratamento. Uhum. Porque se eu só vou pegar esse meu aluno e fazer o hipopressivo sem desativar a musculatura, o que eu fiz pode voltar. Então, assim, o fechamento que eu estava conseguindo ir na diástase pode voltar a abrir. Por quê? Porque a musculatura que estava ativada, a musculatura que estava tensa, ela começa a aumentar novamente a pressão intraabdominal. Então, tudo tá... gente, o corpo humano é perfeito, então tudo tá ligado.
A gente tem que ficar de olho assim, nos detalhes. Por isso que banalizou muito a questão da metodologia hipopressiva, porque eles colocam como se fosse um treinamento apenas de 5 minutinhos, que qualquer pessoa pode fazer, em qualquer lugar, e acha que é só ficar sugando o abdômen, respirando de qualquer jeito. Não é isso, gente. Tem muito mais coisa por trás disso. E isso é muito perigoso, porque, por exemplo, pessoas que têm hipertensão não podem fazer. Opa! Não podem. Tem um perfil que não pode fazer, porque eu posso piorar o quadro clínico dessa pessoa. Então, assim, hoje, se eu quiser atender pessoas hipertensas, eu tenho que fazer uma especialização de hipertenso. Hoje eu não consigo atender porque eu não tenho essa especialização. Então, assim, não é qualquer pessoa pode comprar lá esse treino de R$19,90 para fazer 5 minutos em casa. Não é assim, gente. A gente pode piorar a situação daquele paciente, cliente, aluno. Olha, pessoal, muito sério isso daqui, ó. A Giza Adri, eu acho que é assim que fala. É a Adriane. A Adriane botou aqui, ó. Sempre atualizada, parabéns pelas explicações. Vamos fazer o seguinte, eu quero continuar nosso bate-papo, mas antes, vamos compartilhar aqui com o pessoal os teus contatos. E eu queria saber também se as pessoas já podem adquirir o curso ou é algo que vai estar sendo lançado no mês de janeiro, Aline? Na verdade, eu estou lançando hoje, né? É mesmo? Que bacana, Cebolinha, lançamento! Eu estou lançando hoje, né? Que é o método Mamãe Sem Peso. Então, é só entrar no meu Instagram, que é Aline Bolto, Personal Trainer. E lá no link da bio do Instagram, vai estar lá todas as informações para poder iniciar o treinamento comigo. Vai ter duração de 90 dias, tá? E o que a gente vai fazer nesse programa? É o tratamento da diástase, a redução da gordura corporal e também abdominal, e o tratamento da flacidez abdominal. Então, eu vou tratar essas 3 coisas durante 3 meses, são 90 dias de treinamento. E a expectativa da pessoa tá em tudo que a gente falou, reduzir essas dores, problema intestinário, problema da incontinência urinária, e ainda tem a questão do fator estético, que pelo jeito é onde as pessoas comumente mais miram, tá resolvendo a questão dessa barriga meio pontudinha para poder resolver. Isso, aí, na verdade, eu falo mais do estético, né? Mas lá eu explico, gente, aqui não é só um ganho estético, aqui é muito mais do que estético. O estético, vamos dizer que é um bônus do cuidado que você tem com a sua saúde, como um todo, né? Então, vai muito mais além do estético. Me conta um pouquinho como é que foi a tua pós-gravidez, Aline. Como é que foi para você vivenciar isso? A tua questão se chegou a ter essa questão da diástase, ou todo mundo tem? Só essa parte que eu fiquei em dúvida. A gente tem, todo mundo que engravida alguma vez na vida, a gente vai ter que afastar esse reto do abdômen para poder o bebê crescer. Se não afastar, o bebê não cresce. Então, todo mundo vai ter diástase durante a gestação. Só que quando a gente tem um bebê, a gente tem que fazer o quê? O corpo deveria voltar com esse reto do abdômen, voltar completamente. Só que muitas vezes não acontece isso. Então, assim, toda mamãe teve diástase alguma vez na vida. Tem umas que fecham, outras não fecham. É muito individual. E como é que foi com você? Me conta. Comigo, então, eu tive um pouco de diástase, não tive muito. E é engraçado... O que é isso, tive pouco? O que é pouco? É considerado fisiológico até 3 centímetros, né, de diástase. Dessa dilatação abdominal. Isso, essa abertura e profundidade, né? Porque ele abre e ele também fica fundinho. Se você colocar o dedinho ali, você vai sentir que o seu dedo afunda quando você faz exercício para poder fazer a avaliação da diástase. Então, assim, eu vi que realmente meu abdômen estava mais fraco, porque o abdômen fica fraco, porque está afastado, e minha barriga estava mais avantajada. Só que o meu era só 2 centímetros. Então, assim, o meu estava dentro da normalidade, né? Que eles falam. E tem gente que tem 4 centímetros, 5 centímetros. Quando você foi medir isso, já tinha quanto tempo que a Ana tinha nascido? Eu acho que deveria ter uns 2 meses, no máximo. Porque eu sou personal, então eu fico muito focada na estética, né? Não tem como. E aí, é engraçado que surgiu essa necessidade de entender mais sobre a diástase. Não foi porque só eu passei por isso. É porque chegavam alunas falando assim, eu tenho diástase, eu queria melhorar, e eu fui num fisioterapeuta que falou que não pode fazer o exercício de prancha, não pode fazer o exercício tal. Eu falei, meu Deus, e agora? Que exercício vou passar, já que ela não pode fazer nada? Né? Então, assim, essa falta de conhecimento para poder tratar pessoas que tinham diástase foi o que mais me incomodou. Porque o meu era pouquinho, então assim, eu falava, eu dou um jeitinho aqui, a minha vai fechar, tanto que a minha fechou, né? Porque eu já tinha um abdômen muito forte. Então, assim, o que mais me incomodou não foi só eu passar por isso, mas é ter alunos que estavam precisando da minha ajuda. E eu tava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei. E aí eu corri atrás e fui estudar sobre o método hipopressivo. Muito bacana. Deixa eu só ler algumas mensagens aqui, ó. O Bruno Douglas, nosso parceiro, tá aqui acompanhando o Mais em Foco. Ele botou aqui, bom dia, só participantes tops. O Cebolinha é o pai mais babão desta rádio. Os meus músculos cresceram
para frente. Não sei o que aconteceu. Né? O Bruno, ele... É interessante, porque o Bruno, ele estava um pouco acima do peso. Né? Se eu falar um pouco, ele até vai rir aqui de mim. Mas ele agora está frequentando a academia. Eu acho que a gente se inscreveu junto na academia. Ele é um parceiro nosso aqui. Eu acho que a gente vai completar em 3 meses. Né? E ele emagreceu bastante, que ele cortou o açúcar. E ele está falando que os meus músculos cresceram para frente. E a Daniela Vitória mandou um recado aqui também. Falou assim, ó, sofro disso. Realmente recuperei meu peso, mas a barriga continuou. Ou seja, tá pontuda ainda, né? Tá um pouquinho para frente. Sempre pareço estar com 2 meses de gestação. E ela botou um sorrisinho aqui no final. É isso, a sensação é que a gente está grávida no primeiro trimestre da gestação. É bastante incômodo. É incômodo. Não, eu é fico incômodo. imaginando que deve ser assim. Eu vou usar uma palavra talvez um pouco pesada, mas é um pouco desesperador, porque eu tô treinando, de repente eu tô comendo menos, eu tô fazendo outras atividades, tô pensando em aumentar o meu treino e não tem resultado que eu quero. E não tem É resultado. isso, né, Aline? É isso mesmo. É isso, infelizmente. Então, o que eu vou fazer? Não tem mais o que fazer. Eu tenho uma aluna que ela sente dor quando ela faz alguns exercícios, principalmente com a barriga para baixo, que não pode, né? Exercício com a barriga para baixo, para quem tem diástase, não pode, piora, porque aumenta a pressão do abdômen. Olha só. Então, olha assim, prancha não pode fazer. Vamos colocar aqui novamente, então, aqui passar teus contatos para esse pessoal. Ô, Daniela Vitória Soares, vamos deixar aqui os contatos da Aline, se você quiser falar com ela. Agora que acontece o seguinte, vou ter que fazer uma pergunta, aí você responde depois de deixar teus contatos. O Bruno ficou interessado. E aí? É claro que ele nunca ficou grávido, né, Bruno? Mas quais são os contatos, Aline? É Aline Bouto, B-O-U-T-O, né? Bouto com U, é personal trainer. E o meu telefone é 981634877. Vamos lá, pessoal. O atendimento da Aline é online. Então, você em todo o Brasil, até fora do Brasil, você pode, tá? Nossa rádio, a gente está no interior de São Paulo, pela 101.3. Um abraço para você aqui em São Paulo, também no interior de Minas. Um grande abraço para você, os mineiros. Feliz Ano Novo! E a gente também está em parte do Goiás e todo o DF, aqui só pela rádio, pela internet, estamos em todos os lugares. Não importa onde a pessoa estiver, ela vai poder fazer esse acompanhamento, porque ele é 100% online, né, Aline? Isso, exatamente, é todo online. Então vamos só pegar aqui o telefone qualquer. Lembrando, se você não estiver em Brasília, tem que colocar o 61 na frente. E a pessoa pode mandar mensagem pelo WhatsApp? Pode mandar pelo WhatsApp. Tá, então é 61 qualquer? É 619-8163-4877. Vou pedir só para a Aline repetir bem devagarzinho. Você pega a caneta, pega um local aí onde você possa anotar. O Matheus Michetti botou aqui: boa tarde, Aline. O que você recomenda de acompanhamento e atividade física para quem fica muito tempo sentado? Ó, vamos ter vários temas aqui que vão fugir um pouquinho, hein? Vamos lá, querida. Só repetindo o telefone aqui para a nossa querida Daniela anotar, o Bruno Douglas também, 61 qualquer, Aline? É 619-8163-4877. Maravilha. Lá no Instagram, lembrando, @Aline Bouto Personal Trainer. Isso. Tudo junto, hein, pessoal? Aline, e se surgir um homem, hein? É como eu falei, diástase não dá só em mulheres. Pode dar em homens também, porque aumento de peso, né? Qualquer pessoa que aumentar muito peso, crescer muito o abdômen, provavelmente essa pessoa tem uma diástase. Então, o caso do Bruno, assim, ele tá perdendo peso, ele tá perdendo bastante peso, ele cortou o açúcar, foi impressionante. Então, ele tá começando a secar bem. Mas eu tô entendendo o que ele tá falando, que ele falou assim, os meus músculos estão crescendo para frente. Ou seja, ele deve estar sentindo ali um incômodo, porque de repente tô perdendo bastante gordura, tô ficando mais fininho, mas a barriga ainda tá um pouco distendida, não sei se assim tá correto de falar. Isso. Aí teria que avaliar, né? Porque de repente, às vezes, é só um excesso de gordura que tem na região abdominal. Que é uma região mais complicada de perder também, Aline? É porque assim, o que acontece? A região do abdômen, muitas vezes a gente pensa que só aumenta pelo excesso de comida. Tá. E não é verdade. A região do abdômen também vai aumentar pelo excesso de estresse. Como assim? Oi, ai, ai, Cebolinha, tem mais isso, Cebolinha! Ainda tem essa. Não, porque eu gosto de ganhar peso no peitoral, né? Quando eu fico gordinho no peitoral, no bíceps, é bom demais, né, Cebolinha? Só o pessoal, tem alguns que gostam só desse lado, né? Só desse espaço. Aí fica parecendo um cone, assim, né? Ai, meu Deus do céu! Então tem a questão do estresse. Tá, mas o estresse o que faz? Acumula, ele contribui para acumular gordura? Fala, Cebola. Desculpa, mas aí quando eu falei do cone, a doutora riu aqui com a sem graça, assim, falando demonstrar que tá zoando também dos meninos, né? Não entendi nada, Cebola, tá falando... Cebolinha tá sem graça? Como é que é, Cebolinha? Quando eu falei dos cones,
A doutora Pessoal também sorriu assim, meio sem graça, meio sem querer sorrir. Esse menino. São os São sérios. É. São os frangos. Quem tá chegando, né? É porque frango tem perninha fina e é grande. Sim, né? sim, sim. Em relação Ao estresse. o estresse. Então, o que acontece? Quando a gente está muito estressado, o que é muito estressado? Dormir mal, acordar muito cansada, às vezes é o estresse do dia a dia, principalmente o sono. E eu falo muito da questão do sono porque eu estou trabalhando com mães, ainda mais mães com filhos pequenos, né? Então, o sono é algo acorda que muito à noite, o sono fica picado, né, Aline? fica enlouquecedor. Você acorda cansado, dorme cansado, você fica cansada. Não, acho que você usou a palavra correta, enlouquecedor mesmo. Enlouquecedor. O meu filho com 2 anos, minha esposa ainda está sofrendo muito com essa questão. Ontem meu filho foi dormir de madrugada, a gente dormindo, eu fui dormir na sala, porque eu começo a trabalhar às 5 horas da manhã. Então eu fui dormir na sala para eu conseguir dormir, ele foi dormir quase 4 ontem. A carinha da Aline aqui. Meu Deus. E aí, essas questões que atrapalham o nosso estresse, aumentam o estresse, o que vai acontecer? O nosso cortisol pode aumentar, normalmente aumenta. O cortisol é um hormônio do estresse. Ok. Se eu estou falando em estresse, eu vou avaliar o cortisol, que é um hormônio que a gente tem no nosso corpo. É importante ter cortisol? É sim, mas ele em níveis muito altos, o que ele vai fazer? O nosso corpo vai entender que estamos em perigo, estou em alerta, o meu organismo, e ele fala, beleza, já que o cortisol está alto, tem alguma coisa errada, eu preciso proteger onde é mais importante. E onde é mais importante no nosso corpo? É onde guarda os nossos órgãos. Então os órgãos vitais, ok. Isso, que é a região do abdômen. Então ele fala, então vamos colocar um tecido de proteção, que é a gordura corporal, para a gente proteger desse excesso de estresse. Então, quando a gente está muito estressado, o cortisol pega a gordura abdominal e vai proteger os nossos órgãos, que é onde vem o acúmulo da gordura do abdômen. Pega e deixa lá para sempre. É isso, né, Aline? Então, assim, não é para ser para sempre, né? Não, mas assim, se eu não tratar ali ou o estresse ou fizer uma dieta, vai ficar lá. Aí fala, Aline, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho um filho pequeno, não tem como dormir, eu vou ser sempre estressado? Não, gente, tem maneiras da gente melhorar isso. Como? A gente fazendo exercício aeróbico com intensidade de moderada, de baixa a moderada, não pode ser intensidade alta aumenta muito o estresse no nosso corpo, como a musculação também. E aí, o que vai fazer? O estresse vai baixar um pouco mais, o cortisol provavelmente vai baixar também, e a gente começa a eliminar a gordura também da região do abdômen, pela baixa do estresse devido ao exercício físico da maneira correta. Olha, Cebolinha, olha a minha interpretação aqui como leigo, hein? Quando a gente mergulha numa vida mais estressante, a gente... Posso estar errado, mas é o meu entendimento. A gente está educando o nosso organismo a engordar, a dar barriguinha, cara. É por aí, não é? Por aí. Eu estou ditando o caminho para eu poder ficar com a barriga mais pontuda. E é tanto que eu tenho alunos que são empresários, eles são magros, comem muito pouco, também comer muito pouco, a gente coloca o corpo em estresse, tá? Come 2 vezes por dia, e ele tem uma barriga super avantajada. Vai, tipo assim, magro, todo magro, com a barriga grande. E eu falo, enquanto você não comer direito, você não dormir melhor, e não fazer esse aeróbico que eu te falo, você não vai ter o resultado que você quer. A receita é essa. E esse cara deve estar desesperado. Eu mal como. Não come nada, come 2 vezes. Eu sou mais ou menos eu. Isso é a minha história. Você está falando de mim aqui agora que eu estou lutando pra minha barriga. Minha mulher está falando para mim. Essa barriga tá grande, hein? Olha só. E aí, vou falar da minha prática, né? Eu, quando eu tive a Ana Beatriz, eu mal dormia. A Ana Beatriz tinha noite que acordava, sei lá, umas 10 vezes. É enlouquecedor, como eu falei. E aí eu falei, mas e aí? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o treinamento aeróbico, eu sei que melhora o sono. Né? Falar, mas como é que vai melhorar o sono se está acordando toda hora? Simples, eu acordava e dormia muito rápido. Pronto. Porque o ruim é você acordar e não conseguir dormir rápido. Tá, você não conseguir voltar a dormir. Isso. Porque eu acordava, dava e dormia praticamente na mesma hora, e eu acordava razoável, não morta, né? Porque tem gente que não volta a dormir. Fica acordada e de repente o neném acorda de novo e na hora que viu, passou a noite em claros. Meu Deus do céu. Assim, é muito sofrido. Então o benefício é esse, vai voltar a dormir rápido, porque essa fase vai passar, né? Vai passar com certeza. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, a Aline vai estar com a gente aqui toda segunda-feira. Hoje a gente estourou bastante o horário, eu acho que tem muita coisa bacana para a gente poder conversar. Peraí, mas o Bruno vai me cobrar depois. E se surgir um homem querendo fazer esse acompanhamento com você? Como é individual, eu posso atender. Na parte individual entra. Entra na parte individual, entra. Naquele coletivo lá para grávidos, sem grávidos. Vamos então deixar aqui mais uma última vez, então, os seus contatos, Aline, para quem quiser falar com você.
Quem já tiver interessado aí em relação ao curso que está sendo lançado hoje, hein, pessoal, dia 2 de janeiro, dia maravilhoso para a gente poder lançar. A Adriana até deixou aqui o seu Instagram também, mas você pode falar aqui para o pessoal que está acompanhando a rádio, por favor? Meu Instagram é Aline Bolto, personal trainer, e o meu WhatsApp, né? Meu telefone é 619-8163-4877. Maravilha. Vamos repetir então os dois, pode ser, querida? Pode. É Aline Bolto, personal trainer, e o WhatsApp 619-8163-4877. Maravilha, maravilha, maravilha. Segunda-feira estamos de volta? Isso aí, segunda eu tô de volta. Bom demais, pessoal. Você que tiver interesse, entre em contato, @Aline Bolto, personal trainer, ou 619-8163-4877. Obrigado, Aline. Seja muito bem-vinda. Agora a equipe aqui do Mais em Foco, hein, Cebolinha? Obrigada, Léo. Fica com Deus, Aline. Valeu demais. Cebolinha! Você está ouvindo Mais em Foco com Leonardo Rabelo. Acompanhe.